A frequência, ela é uma das razões pelo qual muitos perfis não convertem, não têm resultados e tal, porque não atinge a frequência mínima ideal para as lembranças de marca e para aumentar a intenção de compra. Esse é o papo mais diferente que você vai ter com o Rafael Kiso. Hoje a gente tem um cara, velho, que eu tô muito ansioso para essa gravação, porque o Rafael é uma das maiores referências no que diz a respeito de rede social e a lógica por trás de rede social, né? Então hoje eu quero eliminar as falácias, né? Eu quero entender a raiz do negócio, né? Então hoje a gente tem aqui o Rafael Kiso e eu quero que o Estevão leia, só para você entender o tamanho desse cara que tá aqui sentado com a gente hoje. Quero que você leia um pouquinho da introdução para as pessoas entenderem quem é o Rafael Kiso. Vamos lá. Ele que tem mais de 23 anos de carreira no mercado digital. É fundador e CMO da MLabs, plataforma líder para a gestão de mídias sociais no Brasil, usada por mais de 130 mil marcas. Cofundador da Focus Network, consultoria de marketing e performance baseada em dados, e criador do método Unbound Marketing. Kiso, seja muito bem-vindo. Muito Eu bom. que agradeço. Espero bater esse papo diferente, que não seja tão polêmico assim, mas diferente. Se prepare. Legal, cara. O tema assim, que a gente vai trazer para esse podcast é realmente a lógica por trás das redes sociais, né? Eu tenho várias perguntas, várias dúvidas, porque a gente está o tempo inteiro com rede social, né? A nossa vida é digital. Sim. E Kiso, eu queria começar perguntando para você o seguinte. Eu queria entender qual é a métrica mais relevante hoje para a rede social? Porque me parece que existem os hypes das métricas. Parece que antigamente curtida era o mais relevante, depois falaram que comentário é o mais relevante, depois aquele botãozinho de salvar é o mais relevante. Eu queria entender assim, qual que é a lógica por trás dessas métricas. Tem alguma que é mais importante? Ou como que a gente analisa esse todo assim? Bom, se a gente for pela lógica, a gente precisa entender que aquilo que é mais difícil ser feito pelo usuário, portanto, deve ter mais peso para o algoritmo entender que aquele conteúdo tem relevância. E o que é mais difícil um usuário fazer? Os dados mostram que o mais difícil é o usuário comentar um post. Dar like é muito fácil. Tipo assim, não vale nada hoje mais no like. Não vai parar o Dá tempo um like. dele. Salvar também é mais realizado do que comentar. Compartilhar é mais realizado do que comentar. Então as pessoas hoje comentam por último. E quem que está comentando? Aquela pessoa que obviamente prestou atenção, porque você não vai sair comentando sem ter visto o que é o conteúdo, o que é o post e tal. Então a pessoa que comenta tem uma relevância, ou melhor, sinal de maior relevância para aquele algoritmo. Né? E a gente vê isso nas pesquisas. As pesquisas mostram, em termos de incidência de ações de interação, o comentário sempre está lá embaixo, como nos últimos. Pela própria MLabs, quando a gente analisou um monte de dados, nosso Big Data lá, e foi olhar o que tem de correlação com aumento de alcance e aumento de impressões com ações de interação. Em último lugar, o salvar. Salvar é o que não tem correlação. Cara. Então, assim, os posts que tiveram mais salvamentos não necessariamente tiveram um pico maior de alcance ou um aumento de alcance. E, ao contrário, comentar é o que tem correlação muito direta. Quando você tem um post que tem mais comentários, você tem mais alcance. Isso no caso de imagem e carrossel. Para o caso de Reels, e aí a gente está falando aqui de Instagram, né, particularmente, mas no caso de Reels, em primeiro lugar, o mais importante não é o comentário, o mais importante é a retenção. Então, para o algoritmo, o que é importante, porque ele é um formato imersivo, que você está ali, full screen e tal, e ele quer te reter ali. Então, obviamente, a retenção é o mais importante nesse caso. E existe uma retenção mínima dada pelo próprio Instagram e na documentação, para que eles possam te considerar como um conteúdo relevante a ponto de querer mostrar isso para mais pessoas, que não são seus seguidores. E essa retenção mínima é de 25%. Então, a gente que já está acostumado ali com aquele analytics do Reels, quando você entra no Reels, tem aquele gráfico, é uma linha, né, de quantas pessoas começaram a ver e quantas pessoas chegaram até o final. Quando você toca no último segundo, ele vai te dar uma porcentagem. Ali, aquela porcentagem tem que ser de pelo menos 25% ou mais, para que aquela sua pizza de alcance de seguidores e não seguidores, o de não seguidores seja maior, né? Ele começa a aumentar a distribuição. Sim.
Porque o algoritmo ele tem dois sistemas de distribuição. Ele tem um sistema 1 que distribui o conteúdo para quem te segue e um sistema 2 que distribui o conteúdo para quem não te segue. E o sistema 2 só recomenda o formato Reels, não recomenda os outros formatos. Olha só. Então, por isso que no caso de Reels, ele tem essa diferenciação no seu sistema de pensar, né? Então, a retenção por causa do Reels, em carrossel e imagem, comentário é o mais importante. Eu vejo esse hype da galera, tipo assim, a gente até fez isso, né? E dá muito certo em termos de quantidade de comentários. Que é você fazer aquela automação e falar, comente a palavra diferenciação. Sim. Isso conta ou hoje existem mecanismos para ver que eu tô meio que criando um hack ali para as pessoas comentarem? O Instagram já detecta isso como engajamento não autêntico. E aí, inclusive, ele está começando a mostrar na própria interface do Instagram alguns alertas de engajamento não autêntico. Mas se é a mesma palavra-chave, imagina assim, né? Não precisa nem ser um programador, sei lá, do MIT, né, para pensar nisso. Como é que eu identificaria engajamento não autêntico? Todos os comentários é a mesma palavra. Pô, já está muito na cara. Ou todos os comentários só tem uma palavra. Não precisa ser a mesma, só tem uma palavra. Também é um engajamento não autêntico. E tem também as frases ou as palavras-chave que você coloca na legenda ou na imagem, que é tipo engagement bait. Não é um clickbait, é um engagement bait. Tipo, curta se você gosta disso, ou comente se você gosta daquilo. Ou comente tal palavra se você vota A, ou comente tal palavra se você vota B. Tem várias dessas situações. Entendi. E isso não está mais interferindo na distribuição. Então, se você usa automação para aumentar a taxa de engajamento, isso não vai aumentar a sua distribuição, porque já é detectado pelo algoritmo. Aí, como é que a galera está tentando burlar isso? É usando o ManyChat, mas ligando para qualquer palavra. Então, assim, ele não é acionado pela palavra-chave X. Qualquer comentário acionaria o gatilho para envio, por exemplo, de alguma coisa no inbox, de um material. Então você fala para a pessoa, escreve uma frase aí que seria, sei lá, qual é o seu sonho de vida? Aí a pessoa escreve o sonho de vida dela. E aí aciona o gatilho. Poderia escrever qualquer coisa, né? Mas aí também qualquer coisa aciona o gatilho. Sim. Entendi. Até a pessoa que fala, não quero participar disso, vai receber o negócio. Né? Não tem jeito. E uma coisa interessante que você falou, Kizzy, foi que os Reels, o formato Reels, na verdade, ele é o que entrega para não seguidores. Então, se hoje eu quero crescer o meu perfil para pessoas que não me conhecem ainda, a foto e o carrossel é uma estratégia que já passou, ou ainda a gente continua usando ela, a gente pode continuar usando ela, ou eu priorizo o Reels? A gente tem que pensar que todos os formatos são importantes no planejamento de conteúdo. Porque cada formato, de acordo com o algoritmo dele, ele está posicionado estrategicamente para uma etapa nessa jornada de uma pessoa que não te segue, uma pessoa que te segue, uma pessoa que vira cliente ou parte da sua comunidade. Então o Reels, ele é muito bom para a primeira etapa dessa jornada, que é para você realmente ser descoberto por novas pessoas. Porque o algoritmo foi pensado realmente para entregar o conteúdo para quem te segue e para quem não te segue. Inicialmente sempre para quem te segue, porque a amostra estatística é sempre para quem te segue primeiro. Aí, se quem te segue primeiro te dá sinais de que aquele conteúdo é bom, ele passa a reverberar aquilo para uma audiência maior, né? No caso de Reels. E por isso que a maioria das vezes, agora a gente olha o Reels, o gráfico lá de alcance, a maioria das vezes é para seguidores e não seguidores. Porque primeiro é sempre para seguidores. E só se eles derem sinais, por exemplo, retenção de 25% e tal, que você começa a atingir novos. Então o Reels é importante para essa primeira etapa. Mas à medida que a pessoa te descobre via Reels, ela entra no seu perfil, ela vai olhar os seus últimos posts, né, vai ver se tem uma razão para te seguir, ela passa a te seguir, aí entra em vigor a imagem e o carrossel e os stories. Por quê? Porque aí o algoritmo de imagem, carrossel e também stories foram pensados para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Então você aumenta a frequência de vezes que você aparece para quem te segue, o que determina a lembrança de marca e a intenção de compra. Porque é aquela história, quem não é visto não é lembrado, então você precisa aparecer mais vezes para quem te segue e, obviamente, com intencionalidade para aumentar a intenção de compra. Então você tem o feed, que é a imagem carrossel, que entrega, na média, hoje para 7, 12% do número de seguidores que você tem, isso é uma média brasileira de Instagram. E a gente vai para Stories, que é um filtro dos seus seguidores mais engajados. São os seus seguidores que têm maior afinidade com o seu perfil, pelo menos nos últimos 7 dias. Então ele já é um recorte. Por isso que geralmente o alcance dos Stories é menor do que o alcance do feed. Porque ele já é um recorte. Então podemos colocar que são as pessoas mais quentes. Okay. É um público mais quente que está no Stories. Por isso que o Stories é tão legal para você também vender
colocar um link externo, né, para uma landing page, captar lead e tudo, tá mais quente lá. Então a gente tem esses formatos que são posicionados para momentos diferentes dentro da jornada. Isso é bem interessante. E a gente tem a live, só para fechar esse formato, porque não podemos deixar de lado a live, que ela está na terceira etapa. Então, a primeira etapa descoberta, a segunda a consideração, tá o stories ali e tal, e a terceira que seria a conversão. O stories volta para a conversão, que ele é bom, mas a live é muito boa para conversão. Pode perceber que a live é um formato onde você tem mais profundidade, onde as pessoas podem tirar as dúvidas, você pode fazer um pitch de vendas, pode fazer os CPLs, as lives todas e tal de vendas, né? Ou live shopping. Por isso que live shopping vende. Mas você precisa convidar as pessoas para a live, as pessoas que estão na etapa anterior, e não quem não te conhece. Sim. Essa é a chave para você ter uma retenção na live. Senão você tem muita gente entrando e saindo na live, que tipo assim, entrou porque quer ver o que está acontecendo, mas ainda não te considera, ainda não entende bem o que você faz, só entrou para ver. Então é legal você convidar para uma live nos stories, porque aí você pega a galera que está quente e vai para uma live. Aí você vai fazendo, de fato, essa jornada, né? O interessante, então, que isso que eu vejo muita gente se preocupando, é postar muito Reels. Você está falando justamente que é preciso ter outros formatos também para a pessoa se deparar com um perfil e ver ele preparado, né? Porque não adianta só a gente ficar produzindo vídeo toda hora para viralizar, chegar no perfil e ter um perfil todo despreparado ali, onde não tem um carrossel com informações sobre o produto ou serviço, ou conteúdo, e a própria foto também. E você comentou aqui com a gente sobre a métrica dos 25%. A gente consegue acompanhar isso no Instagram, mas existe outro canal ou outra ferramenta que a gente consiga ver as métricas também na rede social? Só o próprio Instagram, só o próprio aplicativo ali do Facebook, do TikTok, ele é suficiente ou existe uma ferramenta que consiga estar por trás dessas redes sociais para a gente analisar as métricas também? Hoje a MLabs, não é porque eu sou fundador da MLabs, mas de fato a gente tem trabalhado muito para ter indicadores que inclusive essas próprias plataformas não dão, né? Mas por que elas não dão? Elas dão pra gente métricas, elas dão números brutos. E a gente cruza essas métricas para transformar aquilo em indicadores. Então, eu vou dar um exemplo. Frequência. A frequência de vezes que eu apareço para a mesma pessoa numa semana é muito importante. Porque, segundo a meta, se eu aparecer de 2 a 3 vezes por semana, eu aumento em 95% da chance da pessoa lembrar de mim. Só que ele não me dá frequência. Ele te dá número de impressões e te dá alcance. Se eu dividir um pelo outro, no período de uma semana eu tenho a frequência. Então a gente calcula isso e mostra. Outra coisa, análise histórica. O Instagram é péssimo de te mostrar comparações de períodos, né? E análise histórica não dá. E a gente, obviamente, já grava tudo, então a gente já consegue comparar semana a semana, dia a dia, mês a mês, o que funcionou, o que não funcionou, comparar taxa de engajamento. Da taxa de engajamento, você tem que calcular na mão, né? Você tem que somar os likes, comentários, dividir, fazer tudo na mão. Então ele te dá números brutos, e a gente já mastiga tudo e tal, e a gente já te dá, inclusive, os insights baseados nesses dados, que é o mais interessante. Então a gente hoje tem um Big Data, a gente tem milhões de posts sendo publicados pela Unidades por mês, em todos os setores do Brasil, do mundo, e hoje a gente consegue, então, cruzar esses dados para entender o que está funcionando ou não no setor, e quais são os parâmetros de mercado. Porque concorda comigo que se eu te disser assim, olha, sua taxa de engajamento, Kelvin, é 3%. Para quem não sabe nada, 3% é ruim, porque assim, de 0 a 100 está mais perto de zero. Mas se eu te mostrar, não, mas os perfis do mesmo tamanho que você e que também são creators, tem 2%. Aí você fala, pô, então tô acima, então tô bom. Aí você já não fica reclamando, às vezes, que o Instagram não me entrega, o Instagram é isso, aquilo. Mas quando você tem parâmetros, você começa a tomar melhores decisões. Então o que a gente dá também é muito parâmetro. E a última coisa que a gente lançou foi análise de concorrentes. Então você coloca agora até 5 concorrentes ou benchmarks. Você pode colocar perfis que você admira e tal. E ele vai comparar a sua taxa de engajamento, quantos posts esses perfis fazem por semana e quantos posts você faz, quais são as hashtags que eles usam e que você não usa e que você poderia usar, então aproveitar uma oportunidade, quais são os horários que os seus concorrentes mais postam, que dia da semana eles mais postam, enfim, até taxa de crescimento, então a gente dá muito parâmetro. Então assim, eu recomendo porque realmente não tem igual hoje, principalmente para análise de concorrentes, não tem nenhuma outra plataforma no mundo que está fazendo o que a gente está fazendo. Legal, a gente pode até adicionar isso, né? A gente criou uma metodologia que se chama plataforma de espionagem. Mas é claro que a gente não analisa a rede social em si. Claro, a gente analisa ali engajamento, se a empresa... frequência e tal.
Mas a gente analisa mais posicionamento e comunicação do que isso. Mas imagina que legal poder trazer uma comparação bem interessante. E o mais legal também é que, assim, não precisa de um profissional técnico para poder ler os dados. Vocês já explicando aqui, qualquer um consegue interpretar. Inclusive, a gente implementou a inteligência artificial justamente para você apertar um botão e receber um insight com base naqueles dados. Legal. Então, a inteligência lê os seus dados, lê o histórico, interpreta aquilo e eu estou ensinando essa inteligência. Então, assim, literalmente eu estou ensinando e modelando a inteligência com base no meu conhecimento para interpretar aquilo. Então, quando a gente fala da frequência, a inteligência não sabe que frequência 2 aumenta 95%. A gente tem que ensinar ela a entender. Falar, a frequência é importante, a frequência está baixa, então tem que falar para o perfil aumentar o número de posts e começar a fazer isso aqui, ligar as pontas, né? Então, hoje tem um botãozinho assim, quero um insight. Você aperta, ele te dá um insight com base em dados. Legal que ele já traz um insight com base no que está acontecendo, né? Não é você chegar no GPT e falar, me dá, tem um perfil baseado X. Você teria que imputar tudo no chat GPT para ele saber o que está acontecendo. Eu vi uma vez, cara, acho que você estava nos Sócios e você fez um cálculo ali na hora para descobrir engajamento, eu não sei. Foi frequência. Foi exatamente esse ponto da frequência. Tá perfeito. Fórmula para saber assim, como que eu consigo identificar, poxa, estou fazendo um bom trabalho ou não. Queria que você... A frequência, ela é uma das razões pelo qual muitos perfis não convertem, não têm resultados e tal, porque não atinge a frequência mínima ideal para as lembranças de marca e para aumentar a intenção de compra. Então, quando a gente começa a olhar um perfil para fazer um diagnóstico, até para entender se está fazendo pouco post ou muito post, está aparecendo de forma correta, a gente tem que fazer essa análise de frequência. Você entra no seu Instagram, vai lá em contas alcançadas, dentro de contas alcançadas tem o número de impressões, que é o número de vezes que seus posts apareceram lá no feed. Você vai dividir o número de impressões por número de contas alcançadas. Só que sempre no período de 7 dias ou num recorte da semana que você vai decidir lá, essa semana X. Por que tem que ser 7 dias? Porque os estudos da Nielsen, os estudos da própria Meta, determinam isso. Lembrança de marca, o tal do brand lift, inclusive, né? De eu saltar, ninguém sabia que existia e agora sabe, né? Quantos pontos isso subiu? Ele tem que ser por semana. Não adianta eu fazer uma frequência 2 no ano. Daqui um ano a pessoa não sabe mais. Né? Não, por semana. O que garantiria que ela vai continuar lembrando de mim pelo menos nos próximos 3 dias, né? Depois dela ter sido impactada nessa frequência. Por isso tem que ser por semana. Então a gente faz essa divisão de impressões por contas alcançadas. Nos últimos 7 dias vai dar um número. Esse número tem que ser então entre 2 e 3. Porque é o resultado que a Meta colocou. Por que não pode ser mais? Quanto mais melhor? Não necessariamente, porque ele tem um teto. Eu não preciso aparecer 7 vezes, eu não vou aumentar mais do que 95% de lembrança de marca. Eu estaria desperdiçando tempo e dinheiro e esforços, aumentando a frequência, eu não poderia transferir isso para outros lugares. Então, quando você citou sócios, eu fiz isso com o Joel J, fiz isso com várias pessoas. Por exemplo, o do Joel deu 1.4, deu abaixo de 2. E aí o Joel falou assim, o que está acontecendo? Eu falo, só tem 2 hipóteses. Ou você está fazendo poucos posts, e por isso você está aparecendo pouco, 1.4, ou você está fazendo muito Reels. E aí ele falou, Aí ele vira para a social media e falou assim, já sei onde a gente está errando. Ele falou, Kiz, a gente está fazendo só Reels. É o que a gente estava fazendo. É o que você está fazendo, na verdade. Aí ele falou, a gente só está fazendo Reels. Eu falei, então o que acontece? Você não está fazendo pouco post, mas você só está fazendo Reels, o que significa que você está alcançando muita gente, porque os vídeos dele conseguem ter boa retenção, então alcança muito um seguidor. Só que no final do período, você alcançou um monte de gente uma vez. Entendi. E isso não é o suficiente para fazê-las lembrarem de você. Tem que comprar alguma coisa, então a taxa de conversão não vai ser tão alta quanto poderia. Se estiver vendendo alguma coisa ali, a estratégia vai por água abaixo. Né? Você se torna conhecida, né, tudo mais, mas não necessariamente você está falando com a mesma pessoa mais vezes, a ponto dela te entender como autoridade naquele assunto. E entender também que você tem uma solução para o problema dela. Sim. E a ponto de querer comprar alguma coisa que você tem para vender. Porque em primeira instância no Reels, ela nem sabe que você vende alguma coisa. Ela viu um vídeo seu, ela viu um conhecimento, um conteúdo seu. Então é necessário você compor essa frequência. Por isso que é legal você ter os outros formatos. Os outros formatos ajudam você a aprofundar o nível de consciência da pessoa em relação... Meio que uma doutrinação, né? Você pode usar conteúdo de doutrinação. Você traz o cara e você brinca com os formatos ali para poder ter um conteúdo mais profundo, né? Tipo um carrossel com conteúdo. E não você entrega imagem, você entrega o carrossel, aí você vai no Stories sabendo que quem está no Stories é mais quente, então você já parte desse princípio.
qual é a narrativa que você vai fazer. São pessoas que já te conhecem, não são pessoas novas. Aí você vai fazer uma live partindo do princípio que quem está na live já foi convidado nos stories, então já está no nível que você pode fazer um pitch comercial. Não é um problema. Agora, você fazer um pitch comercial para quem nem te conhece, quebra de audiência na hora. Total. Né? E Kiz, a gente falou de vários formatos aqui. E as hashtags? Elas continuam sendo uma ferramenta para a galera crescer, impulsionar o próprio post ali. E tem gente que coloca na legenda, tem gente que coloca nos comentários. O que você tem a dizer sobre Gente que isso? comenta, né? Hashtag. Exato, Isso. o perfil deixa fixado ali as hashtags. Existe um número máximo para poder colocar hashtag ou não, você pode colocar quantas quiser. Acaba com esse mito, por favor. Bom, primeiro mito é, funciona assim ou não, né? Funciona em todas as plataformas de mídias sociais. Obviamente que começou no Twitter, foi quem criou a história das hashtags. Mas falando de Instagram, que eu acho que a maioria aqui está mais interessada nisso, você pode colocar até 30 hashtags e você deve colocar na legenda e não no primeiro comentário. Por quê? Porque a legenda é indexada. A legenda é onde, de fato, o Google está lendo, o próprio Instagram está vendo mais. Imagina só que você pode fazer esse exercício, quem está em casa também pode fazer esse exercício. Digita o nome do seu perfil, espaço, Instagram no Google. Você vai ver que os seus posts estão no resultado de busca do Google. Vamos fazer. Mas o que está aparecendo no resultado de busca? A sua legenda. Nossa. Entendeu? Não, você falou que assim, o Google lê a legenda. Tem um mecanismo de SEO ali, né? E o que ele mostra também no Google, que você vai ver aí? O número de likes que esse post seu teve. Então ele está ranqueando pelo engajamento. Então você está procurando alguma coisa, ele vai te dar a resposta, mas o que ele mostra em cima tem base no engajamento que aquele post teve. É porque geralmente a galera quer colocar nos comentários para não ficar feio o post ali. Como que eu ponho no Google? Kelvin Almeida, conteúdo? Espaço Instagram. Instagram. Obviamente que o primeiro resultado vai ser o seu próprio Instagram, mas se você começar a descer, você vai ver seus posts. Os conteúdos em si. Eu já fiz outros testes, né, sem ser só o meu nome, perguntando coisas realmente relevantes que tinham a ver com aquilo que eu escrevo, e alguns dos meus conteúdos apareceram. Sim. E ele está indexando TikTok, está indexando outras plataformas. Legal. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas usam as plataformas de mídias sociais para buscar informações. Da hora. E inclusive a geração Z já usa mais o TikTok do que o Google para fazer isso. E aí por isso que o Google fez uma parceria com o TikTok, e o Google tem anunciado no resultado de busca do TikTok. Caramba. Faça essa pesquisa também no Google. Olha para você ver, pela primeira vez na história o Google está anunciando o resultado de busca de alguém. Para você ver que... Para prova social de produtos, a galera usa muito o TikTok, né? Então assim, cosmético X da fulana. Aí prova social do GC. Mas finalizando a história do hashtag, então assim, quando você usa a hashtag, por que ele ajuda a gente? Por que funciona? Porque hoje 59% dos brasileiros navegam por hashtags no Instagram. Tá? Caramba! Eles não seguem hashtags, porque dá para seguir hashtag no Instagram, mas eles navegam por hashtags, ou seja, eles tocam na hashtag e clicam. E quando você faz isso, o que acontece no Instagram? Ele cai numa landing page com os resultados daquela hashtag. Eu já fiz isso. E o que aparece em primeiro lugar? Os posts mais relevantes. Ele até coloca assim, os mais relevantes estão em cima. Se você usa as tais hashtags do seu mercado, do seu negócio e tal, ou seja, hashtags realmente que são importantes, quando a pessoa clica e você aparece no topo, você já está ganhando mais uma impressão. E se ela toca, então, ela vai interagir, você ganha não seguidores ali, ou você atinge não seguidores ali. Sim. E eu tenho alguns posts meus que eu já mostrei assim, em alguns materiais, posts meus que foram ruins, em termos de alcance orgânico, mas que por conta de eu ter usado as hashtags, eu consegui alcançar não seguidores, porque quando o post é ruim, você só vai alcançar seguidor. Eu consegui alcançar não seguidores e representou 70 e poucos % dos não seguidores que eu alcancei. Caraca! Porque ele mostra, né? Quantas impressões vieram de hashtags. Em posts bons, que eu consegui então alcançar bastante gente e tal, as hashtags representaram em torno de 6 a 7% do alcance de não seguidores. Ainda assim, dependendo da quantidade, nesse caso em especial, eu tive acho que um alcance de 230 mil pessoas, então 6 a 7% disso, a gente está falando aí de quase 2 mil pessoas a mais num conteúdo, né? Então, assim, vale a pena usar, mas tem que tomar cuidado, porque se você usar hashtags em inglês, hashtags amplas, você vai aumentar o alcance mais de pessoas desqualificadas, que não vão engajar no post, porque não vão se identificar. E aí, você não tendo engajamento, ele safe o seu alcance orgânico. Né? Eu uso assim, hashtag diferenciação, que é o termo que a gente está usando, posicionamento, design. Tem alguma fórmula
para poder Tem selecionar as hashtags. tem um método que é assim, você não pode inventar hashtags, porque na verdade se você inventar hashtags não vai te É trazer pouca prejuízo. relevância. Não vai te trazer prejuízo, mas obviamente não vai te trazer alcance. Né? Ok. Vai ser talvez uma hashtag mais para organização pessoal ou para você colocar uma campanha e as pessoas usarem aquilo. Mas essencialmente a gente divide isso em 3 principais categorias de hashtags. A primeira é que descreve o conteúdo, e aí tem que ser hashtags que as pessoas usam. Tá? E essas hashtags tem que ter um volume de incidência de uso entre 500 mil e 2 milhões de publicações. Essas são as melhores hashtags. Porque assim você consegue entrar nos mais Na relevantes, landing page lá. na landing page, e com maior probabilidade de aparecer no topo. Porque se você pega uma hashtag que tem 20 milhões, 40 milhões de publicações, é menos provável que você apareça no topo. Ok. Então não é tão bom você escolher hashtags tão populares. Sim. Por isso que as amplas têm que ser evitadas. Tipo, design. Porque ela é universal. Todo né? mundo pode usar. Deve ter, sei lá, 100 milhões de publicações que esse hashtag. Hashtag, né? Então a diferenciação tem pouquinho, velho. E aí, então, sim, você tem que pensar bem, né, naquilo que descreve conteúdo. A segunda categoria é aquilo que tem a ver com o seu setor. Tá. Ah, sei lá, meu setor é de marketing. Aham. Você vai colocar marketing. Eu prefiro colocar marketing digital, porque aí é portuguesado, né? Ok. Marketing digital. Porque marketing, de novo, cairia naquela problemática. E a terceira categoria é o público que você quer atingir. Então, social media, ou eu uso mídias sociais, né, para ficar em português. Gestor de tráfego. Então, você vai colocar nas hashtags da comunidade que você quer atingir, ou do público que você quer atingir. Mas que também tem que ser hashtags que são usadas Nossa, que também da hora. nessa incidência. Não, depois desse episódio aqui eu vou mudar por Tem completo. muita coisa. Eu vou assistir o episódio. Cara, vamos entrar numa área de mitos aqui. Eu sei que a gente já tá derrubando vários, mas a gente separou algumas perguntas aqui. Que tem uma parada dos stories, né? Tem muitos mitos de stories. Que eu já ouvi gente muito grande, inclusive, falando o seguinte: para você ter mais alcance, você tem que apaga todos os seus stories do dia anterior e começa o dia e tal, com caixinha de pergunta, etc. Eu já fiz esse teste. E aumenta mesmo, né? Por que isso acontece? Qual que é a lógica da parada? E por que quando eu faço um monte de stories, cai muito, cara? No meu caso, cai muito, assim, tipo, de visualização. Uhum. Tem alguma estratégia ou lógica pra gente conseguir ter uma boa retenção? O que eu, de repente, estou fazendo de errado pra derrubar muito? A gente tem que entender sobre retenção. Então, a retenção ela é a chave da resposta, né? Por quê? Porque quando a gente faz uma sequência de stories, a gente tem, então, 100% de pessoas que entraram no primeiro stories, quantos por cento chegaram até o último stories da sequência. Só que essa sequência, hoje, estatisticamente falando, essa sequência, ela tem que ter pelo menos ali, tem que ter no máximo, na verdade, entre 3 e 4 stories na sequência, para a pessoa não pular. Então, os dados mostram que as pessoas tendem a pular a partir de 3 a 4 posts em sequência. Então, se tiver muito lá, pontinho, Sim. já dá aquela preguiça, né? A pessoa já pula, né? Ou na partir de 3 já pula. Então, assim, seria mais prudente tentar fazer menos stories numa sequência e conseguir passar a mensagem que você quer passar. Ok. Isso é uma lógica universal, inclusive para Reels. Se você conseguir passar a mensagem que você quer passar em menos tempo, maior a retenção. Então, assim, maior a retenção, porque a retenção é o indicador. Então, para o algoritmo, a pessoa entrou aqui, 80% chegou até o final, então é um bom indicador. E esse é o benchmark, inclusive, para stories, 80%. Porque as estatísticas mostram, assim, que os perfis menores, os top 25% dos perfis que melhor performam em stories, eles têm uma retenção de 76%, geralmente perfis de 10 mil seguidores, de 78% de 10 mil a 50 mil seguidores, e a galera que tem mais seguidores consegue chegar a 83% de retenção nos melhores, né? Quem faz um bom trabalho em stories. Porque a galera que é grande consegue fazer do seu stories muitas vezes um reality show, já pegou as manhas ali de stories, Virgínia, né? Tipo a Virgínia, né? Então já tem um pouco mais de domínio sobre isso. Mas se você perceber, o range está entre 76 e 83, então a gente pode pegar ali um 80%, que seria uma retenção média boa, para que se você atingir, o algoritmo vai entender que tem relevância. É mais fácil atingir 80% com menos stories em sequência. Então a lógica é simples. Mas quando a gente olha pela lógica de apagar os stories no dia anterior, e aí dá muito bom, por quê? Porque quando você apaga tudo, você zera a sequência. Você zera esse conjunto de stories em sequência. E quando você zera e faz um post novo, um stories novo,
a retenção é 100%. Volta sem, né? Porque se você fizer só um stories no dia seguinte, pode ver que na maioria das vezes é mais ou menos isso que a gente faz. Aí você abre uma caixinha de pergunta e deixa. Então você fez um stories com uma caixinha de pergunta. Retenção 100% e ainda teve a interação das pessoas. Aí só no, sei lá, no final do dia que você começa a responder a caixinha. Nossa, eu fiz isso. E aí você tem um pico de alcance realmente porque a retenção é 100%. É muito mais interessante. Então o sinal foi dado. Então assim, evite uma sequência muito grande. E aí só para fechar esse ponto, eu fiz 3 stories de manhã. Aí eu fiz 3 stories à tarde. Depois fiz 3 stories à noite. Essa sequência ela só vai zerar amanhã à noite. Né? Por mais que tenha zerado da manhã ou da tarde, mas a sequência só vai zerar à noite. E se antes de zerar à noite, amanhã à tarde eu fiz um post, Já adiciona eu mais. continuei a sequência, não deixei a sequência finalizar. E por isso que quando você exclui os stories, você zera a sequência. Ou quando você fica um dia sem postar, Entendi. que é a mesma coisa. Entendi. Ou você fica um dia sem postar nada e zera tudo e deixa realmente zerar, ou você exclui. Eu não recomendo excluir porque você perde os dados, então você tira o aprendizado. Ok. Eu tenho feito isso, assim, eu posto, por exemplo, quando eu quero muito alcance, de manhãzinha eu posto uma coisa, deixo. Aí, cara, mais à tarde já tem um pico gigante de audiência. Aí eu faço, aí ela engaja melhor do que se eu fizesse uma sequência contínua. Exatamente. Então eu jogo, aí lá à tarde eu dou continuidade. Isso pra mim tem sido bom. E aí eu fico pensando, nossa, será que o meu perfil tá bichado? Tipo assim, será que tem alguma coisa de errado? Tudo é lógica, cara. Muito doido. Nada é por acaso. E só para contribuir aqui com uma tática interessante, é legal fazer misturas, né, de foto, vídeo, texto e interação. Porque se eu só for vídeo, mesmo que você faça 4, são 4 minutos. Nossa, Né? Tipo, são 60 segundos e tal, são 4 minutos. Pô, num Reels a pessoa já não veria isso, imagina no Stories. Tem que né? estar muito engajado. Então tem que fazer essa quebra, essa mudança. E falando de feed, Casey, a estratégia que a galera fala de postar todos os dias, realmente faz sentido? Ou não? Não existe uma regra para isso? A gente vai olhar agora o ângulo de frequência de posts. E esse ângulo a gente tem algumas vertentes para chegar numa conclusão. A primeira vertente é a vertente do aprendizado, do conhecimento. Então, vamos fazer o seguinte exercício. Se você posta 2 vezes por semana, você vai aprender na velocidade 2x. Se você posta 1 vez por dia, você vai aprender na velocidade 7x. Então, pela vertente de aprendizado, é negócio você fazer post todo dia, porque você aprende com os dados. A gente acha aquilo que é bom, só que a gente só vai saber o que é bom mesmo quando a gente publica e vê a reação das pessoas, né? Tá. Então a gente vai descobrindo fazendo, e vai melhorando o nosso jogo. Então, até aquela questão, né, é melhor quantidade ou qualidade? Obviamente que a sua premissa é tentar fazer o seu melhor. Mas com essa premissa, o melhor é quantidade. Porque a quantidade te leva à qualidade. Porque o que é qualidade para você é muito subjetivo, não é a qualidade de verdade. O que é qualidade? A estética bonita? Ah, não, é um conteúdo muito bom, mas o que é um conteúdo bom? É aquilo que gera mais comentário? É aquilo que gera mais like? O que é bom? É a reação das pessoas. Então você tem que fazer mais, analisar os dados e falar, pô, aprendi que esse aqui ó, é o que a galera entende que é bom. Perfeito. Às vezes, inclusive, é aquela que não é uma estética profissional, né? Você fala assim, caramba, Eu vi nem esperava por isso. essa semana o Eric Shibata da CIMED. Nossa, eu ia falar disso. Eu vi ele. Ele fez um teste de 10 posts por dia durante 10 dias, se eu não me engano. E assim, teve um aumento muito considerável, mas ele mesmo assumiu, não tinha muito uma estratégia para poder colocar o conteúdo. Mas nesse caso, a quantidade acabou sobressaindo ali na... E ele disse que não ganhou nenhum seguidor a mais, mas também não perdeu. Mas ele aumentou o engajamento com os seguidores dele. Tipo assim, fazendo essas postagens. Mas ele disse que teve post que foi muito bosta, tipo, foi muito ruim. E posts que deram bom, assim, que pra ele era uma métrica, sei lá, de 5.000 curtidas e tal. Então ele falou, pô, isso pra mim é legal. E teve outros que deu 300 curtidas. Mas aí é porque você jogou na estatística, né? Se eu tivesse feito um post por semana, qual é a chance daquele um post ser um bom post para ter muito engajamento? Agora, se fazendo 10 por dia, você aumentou a probabilidade de pelo menos um dos 10 ser muito bom, Tá bom, e aumenta o engajamento. É isso que eu mais falo. tiro no alvo. Tá muito na estatística, né? Então essa é uma vertente do conhecimento. Aí você tem a segunda vertente, que é da frequência, que a gente já falou. Então, se você faz 2 posts por semana, é muito improvável que você faça a frequência de impacto os 2 na semana. Porque você não vai alcançar as mesmas pessoas com os 2 posts, organicamente.
né? Entendi. Você vai alcançar em torno de 7 a 12% do número de seguidores que você tem, mas não são 7 e 12% os mesmos, né? Sim. Uma parcela aqui, uma outra parcela lá. Então você fez frequência 1, apesar de ter feito 2 posts. E na maioria das vezes, nas análises que eu já fiz, a galera faz tipo 3, 4 posts por semana e a frequência é 1. Então assim, cara, você fez 4 posts, mas cada um do post alcançou pessoas diferentes. Sim. Uma pequena parcela, obviamente, você alcançou as mesmas pessoas. E nessa pequena parcela você fez frequência 2. Mas é uma pequena parcela que, puxa, é muito pequena. Então precisava alcançar mais pessoas com uma frequência maior. Então você tem que aumentar o número de posts para aumentar as chances de aparecer mais vezes para as mesmas pessoas. Então essa é a segunda vertente. Dá para forçar a barra? Tipo assim, como é que eu garanto a frequência fazendo pouco post? Com mídia paga. Beleza, você faz 2 posts por semana e cada um desses posts vai lá e coloca a mídia em cima para fazer alcançar as mesmas pessoas. Aí dá para você fazer isso, né? Legal. Muito bom. Eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do uso do TikTok, né? Porque eu sei que tá dentro aqui da área de mitos. Tem muito empresário, inclusive, que vai assistir a gente que fala assim, cara, meu TikTok só tem dancinha, só tem molecada, só tem gente... Só tem adolescente, não faz sentido. Eu vendo máquinas, por exemplo, né? O meu público é mais idoso, meia idade, sei lá. Tem espaço para essas pessoas no TikTok? Qual que é a tua visão hoje, em termos estratégicos, de que o TikTok pode ajudar a gente a vender mais? Realmente vocês têm uma visão muito boa sobre isso. Não é pouco suspeito para falar, né? Mas assim, o TikTok atingiu, dado de 2 semanas atrás, que eu levantei, 114 milhões de usuários brasileiros. Nossa. 114 milhões de usuários brasileiros acima de 18 anos. Uau! Acima de 18 anos. E mais 60% disso acima de 25 anos. Então a gente está falando que o aspecto demográfico do TikTok já mudou bastante. Né? Em comparação, por exemplo, com o Instagram, que tem 140 milhões agora. Então, cada vez mais está se aproximando. Inclusive, isso colocaria o TikTok à frente do Facebook já. Total. Né? Então o Facebook já está ficando para trás. Esse é o primeiro ângulo da resposta. O segundo é o seguinte, né? Realmente, quando você entra pela primeira vez no TikTok, o TikTok não sabe nada sobre você. E o que o TikTok faz? Ele vai testar os seus interesses. E o que ele vai selecionar para testar os seus interesses? Aquilo que está mais bombando dentro do TikTok. Que a probabilidade de pegar é maior. Mas a probabilidade de aparecer besteira também é maior. Ok. Porque o que bomba, infelizmente, é aquilo que é mais humor, superficial, etc e tal. Então ele vai pegar com base em dados, o que está bombando mais, vou jogar. E aí a pessoa passa rápido, ou fica vendo, ou dá um like, e aí ele vai entendendo aquilo lá. Então ele vai calibrando os seus interesses com base naquilo que você está prestando atenção. Ele é muito rápido para calibrar. Então, assim, se a pessoa der um pouco mais de tempo para o próprio TikTok, você vai perceber que vai ficar muito bom. Depois o seu TikTok só vai aparecer coisas que realmente são relevantes que te interessam, que você não vê em outro lugar, porque primeiro está no TikTok, etc, e aquilo é muito legal, né? Então esse é um fato para as pessoas saberem. Terceiro, na verdade, né? Meu público não está lá. É uma afirmação muito frequente. Sim. Meu público não está lá. Só que a pessoa nunca de fato foi olhar se tem gente lá ou não do público-alvo. Como é que você olha? Vai no sistema de mídia do TikTok, TikTok Ads. Coloca lá, então, quem é o seu público? Coloca lá as variáveis do seu público e você vai ver quantas pessoas de verdade tem no seu público lá. Outro teste. Coloca a hashtag relacionada ao seu negócio no TikTok e ele vai te mostrar quantas visualizações tem em vídeos com aquela hashtag. Caraca. Geralmente são milhões, e se não bilhões, dependendo do que é. Por exemplo, aquela franquia chamada Maria Brasileira, que é uma franquia que você chama para fazer a faxina aí em casa, no escritório, você pega lá, faxina em casa, cara, tipo 4 bilhões de visualizações em views. Eu falei, você pode participar dessa conversa enquanto negócio, se colocando como autoridade. E no TikTok é sobre isso, né? É sobre comunidade. A dinâmica do TikTok é diferente por causa disso. Quando você contribui para aquela comunidade, as hashtags lá são muito comunidades, né? Você pega BookTok Brasil ou empreendedorismo e tal, que eles têm as hashtags que eles até pagam, né? Para creator criar conteúdo sobre aquilo. Elas são comunidades. Então, quando você cria contribuindo para uma comunidade, inevitavelmente aquele conteúdo é um conteúdo que vai ser mais distribuído do que só um conteúdo que fala de si. Ele não é um vlog, né? Tipo Instagram Stories, né? Não é um vlog. É mais para você contribuir para a comunidade. E aí vai funcionar melhor. Então, assim, TikTok não é só dancinha, não é só para molecada. E o algoritmo é muito bom para entender, inclusive, que você vende máquina agrícola para não mostrar máquina agrícola para uma criança. Ok. Sim. Né?
Se tem um algoritmo bom, é o do TikTok, cara, pra saber os seus interesses. Isso é real. Né? Isso é real. É muito rápido, né? Eu tenho percebido um movimento no TikTok, porque eu ganhei muito seguidor no TikTok na época que eu tava fazendo análise de produtos no supermercado. Então eu brincava um pouco com a ironia, um pouco de sarcasmo, né, na ironia. Que era o seguinte, eu pegava aquela água que custa R$2 e a água que custa R$50. E eu falava, gente, pra que você vai comprar essa água de R$2, sendo que você pode comprar essa que custa 50? E era um videozinho, sei lá, de 30 segundos. Cara, assim, ó, milhões de visualizações e bombava de comentários. Só que o pessoal falava de Lula, Bolsonaro, e fala, paga porque é idiota, aquela loucura. Né? E aí, depois de um tempo, eu percebi que agora eu tô consumindo bastante TikTok. E é isso mesmo, já tá calibradinho, vem coisas que eu gosto. Mas eu percebi que tem muitos creators que eu tenho observado que eles estão crescendo muito sem produção no vídeo. E é de fato o que você falou, é contribuindo para a comunidade. Gente, seguinte, eu tava analisando uma marca e tipo assim, um vídeo até de 2 minutos, 3 minutos. Só que a pessoa não tem edição, não tem nem jump cut, aqueles cortinhos. É só um diálogo. Sim. E eu vi muitos crescendo demais com vídeo simples. Começou porque o próprio TikTok começou a incentivar os creators a fazer vídeos acima de 1 minuto. Porque senão ele não monetiza. Né? Então já começou pela influência do dinheiro. Ok. Ó, tem que ser acima de 1 minuto, senão eu não vou te pagar nada. A galera começou a fazer mais com mais tempo. Só que para fazer com mais tempo, com edição, com corte, dá muito trabalho. Então, assim, foi quase que uma consequência. E aí o próprio TikTok distribui mais os vídeos acima de 1 minuto. Eu mesmo fiz esses testes porque eu recebi um e-mail do TikTok falando, faça vídeos acima de 1 minuto e a gente vai te impulsionar. Legal. Estava escrito no próprio e-mail, a gente vai te impulsionar. E eles mandam um relatório, inclusive. Falar, você teria tido, sei lá, 10 mil visualizações e a gente te adicionou mais não sei quantas visualizações. E você fez esse formato sem edição, sem nada, só falar. Exatamente. Em uma época, eles até pediram pra gente fazer na horizontal. Ó, faça vídeos acima de 1 minuto na horizontal. Acho que eles queriam testar essa hipótese. Todo mundo acha que é concorrente do Instagram. Na verdade, os caras já bateram o Instagram. Eles estão querendo ir atrás do YouTube agora. Doideira. E existe um mito muito grande sobre isso, Kizo. Também a galera... O vídeo muito bem produzido versus o vídeo mais amador. Nossa, é verdade. E no flow mesmo, né? A selfie ali, por exemplo. Tem pessoas que editam um vídeo e se preocupam muito com a estética. A gente tem uma produtora aqui, no caso, que está gravando esse podcast, que eles são preocupados em trazer o melhor formato para o cliente para ele poder fazer a postagem. Mas existe alguma ferramenta que mede isso? Vídeos produzidos muito bem com produtora e tal, versus vídeos mais autênticos e eles entregam mais? Ou os vídeos bem produzidos ali, eles ficam em stand-by, eles passam a não ser muito viralizados? Existe uma regra em cima disso? Na verdade, é a reação do ser humano, né? Nesse caso, o algoritmo ele não detecta se é muito produzido ou pouco produzido, é mais a reação das pessoas. E quanto mais as pessoas sentem que aquilo é verdadeiro, que aquilo é autêntico, que não soa como propaganda e etc., mais elas vão reagir, se conectar com aquela outra pessoa que está ali como um creator e tudo mais, né? Então tem a ver com essa conexão, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui de plataformas de mídias sociais e, portanto, mídias sociais são sociais. É sobre muito mais relacionamento humano, pessoa, diálogo, conversa, do que propaganda, cinematográfico, aesthetic, sei lá o quê. Então a gente está falando assim, cara, eu quero saber o que está acontecendo, quais são os seus valores, sua opinião, é isso que conecta mais. E por isso que usar banco de imagens, ou até mesmo criar imagens geradas por inteligência artificial e tal, não vai dar tão certo assim quanto você mesmo tá aparecendo ali na câmera e falando e tal. Mais né? autêntico. Né? Porque é uma reação das pessoas. O algoritmo ele só replica o comportamento das pessoas. Inclusive muita gente reclama, né, e xinga o algoritmo, fala, esse algoritmo que não... Tá se xingando. Na verdade o algoritmo, cara, ele não é o vilão. Ele é realmente a solução. Porque se você entrasse no Instagram e só tivesse coisa ruim aparecendo, propaganda, você não voltaria mais. Total. Então ele faz, na verdade, uma curadoria pensando na sua experiência. Ele quer o teu bem, né? Ele quer, obviamente, te reter, ou seja, a gente está falando da questão do vício, né? Então, tipo assim, vou ficar te viciando para você ficar mais tempo, mas, obviamente, eles querem te reter lá dentro, te entregando coisas que te interessam. Então, a gente precisa entender do algoritmo humano para poder masterizar o algoritmo das redes sociais. Sim, muito bom. Para a gente fechar essa questão dos mitos, eu já ouvi falar também que... Por exemplo, editar no CapCut prejudica
no Instagram porque o CapCut é uma empresa do grupo do TikTok. E se eu editar o meu vídeo dentro da ferramenta do próprio Instagram, o Instagram valoriza e entrega mais. Isso é real? Não é real. O que é Glória real, a Deus. obviamente, tem alguns aspectos que tem a ver com isso. Por exemplo, marca d'água. Então, se você terminar o seu vídeo no CapCut e não tirar a vinheta final, Sim. Cara, isso é uma praga, velho. Nossa, Às vezes já aconteceu. é tá, muito gente? óbvio Pra que... eles é bom. Caramba, tem um CapCut ali, né? Marca d'água de vídeos baixados do TikTok, então que você vai lá e sobe no Instagram, então eles detectam a marca d'água e reduzem o alcance. E tem a ver com resolução também. Então a resolução, se você fizer um vídeo que na hora de você na hora de você exportar, né? Se você exportou ou captou o vídeo ou exportou o vídeo com uma baixa resolução, também o alcance é reduzido no Instagram. Isso está na documentação. Né? E qual que é a boa resolução? Tem que ser Full HD, 1080, para cima. Legal. Né? Então, às vezes, você captou, foi no CapCut, editou e exportou o negócio com uma resolução ruim. Aí, quando você sobe no Instagram, vai dar ruim. Dá ruim. Agora, quando você faz diretamente no Instagram, o Instagram já está no máximo da resolução. Sim. Porque você captou ali no Instagram mesmo, editou ali no Instagram mesmo e foi. Então, vai melhor. Mas tem outro ponto também, né? No Instagram, você tem... alguns recursos, por exemplo, de tela verde, que, de novo, aquela história da reação das pessoas. A tela verde, não é porque se você usou a tela verde vai funcionar melhor, mas a tela verde ela traz uma coisa da notícia, sei lá, da polêmica, ou de não sei o quê. E já tem um gatilho aqui que as pessoas olham, peraí que esse negócio aqui deve ser importante. É tipo o Jornal Nacional, não, quando aparece um fundo verde, uma notícia atrás... Você já falou, pô, deixa eu ver. já gera uma atenção maior. E Isso é aí, para verdade. fazer isso, dá para fazer no CapCut? Dá. Mas eu, particularmente, acho mais fácil fazer diretamente, por exemplo, no Instagram. E eu faço muito remix também. Então, eu pego lá, o Adam Mosseri acabou de falar alguma coisa. Então, eu pego o próprio vídeo do Reels dele, dou um remix e uso como fundo verde e eu falo em cima. Então, é uma ferramenta nativa que acaba contribuindo para o alcance. Mas o alcance definitivamente não depende só de você ter usado a ferramenta nativa. Depende Entendi. do conteúdo em si. Tudo tá no conteúdo. Muito bom. Agora entrando no assunto do algoritmo, a gente já comentou muito sobre ele, mas falando especificamente, por que quando a gente está conversando entre amigos sobre uma máquina agrícola, por exemplo, que a gente usou aqui, do nada tô rodando os stories, aparece um anúncio da máquina agrícola. O algoritmo tem ouvidos, o Instagram tem ouvidos para poder detectar aquilo que a gente está falando e do nada aparecer um tráfego para a gente em cima do produto? E isso está diminuindo e vai diminuir ainda mais, né? Porque na verdade não é o Instagram, não é o TikTok em si, isso tem a ver com o Android, tem a ver com o iOS. Lá atrás, teve uma época em que você ligava o seu, sei lá, Samsung pela primeira vez e ele mostrava um monte de disclaimer que você tinha que aceitar para começar a instalar, Um contrato. fazer o setup. E ninguém lê esse negócio. Sim. Uma vez eu li esse negócio. Nossa. E um dos trechos estava que eu estaria autorizando ele a captar o áudio para melhorar a minha experiência com os anúncios. Para personalizar os anúncios e tudo, porque isso melhoraria a experiência de anúncio. E a gente vai lá e dá sim para tudo. Então, na verdade, é compartilhamento de dados de terceiros. Então, assim, esses caras ganham dinheiro com dados, né? Então, eles compartilhavam os dados e aí a própria, sei lá, Meta ou próprias outras plataformas usavam isso como parte dos dados. Assim como um dia o Facebook já usou o Serasa como fonte de dados. Caraca. Você conseguia segmentar por quem estava inadimplente. Nossa. Só que isso começou a ser cortado. Com Por quê? LGPD Porque também, né? veio toda a legislação, a própria Apple criou essa política de transparência de dados, então agora tudo, você vê que fica alerta. Você aceita tal coisa? Você aceita realmente, o cara vai ver tudo que você está falando, não sei o que lá. Aí falou assim, não, aí a galera começa a dar não. Então, para quem está dando não, já não tem Se mais protege. recebido Interessante. isso, entendeu? Muito bom. E o próprio... As próprias plataformas foram questionadas no Congresso americano sobre isso, né? Então, elas em si não estão escutando o que você está falando, mas o Android tá, né? Então, Tem gente. ele tá vendendo. Ainda tá. Entendeu? Então, eles poderiam afirmar, não, eu não estou escutando, mas alguém está me vendendo o dado, né? Entendi. Esse é o ponto que ninguém se ligou. Muito doido. Ô, Kiso, tem um outro ponto, acho que também falando de algoritmo, mas
Teve uma época, quando o Instagram começou, veio aquela onda de compre seguidores, né? Compre seguidores que você consegue ter mais audiência, mais relevância, aquela coisa toda. Uma porrada de gente comprou seguidores. Eu tenho uma suposição. Se uma pessoa, alguém que está assistindo a gente aqui, comprou seguidores naquela época, mesmo que mínimo, sei lá, 5 mil seguidores, alguma coisa do tipo, e não abandonou aquele perfil, continuou fazendo conteúdo. E ele chegou hoje, sei lá, vamos supor que ele tem 15 mil seguidores ou 20 mil seguidores. Esse perfil, ele foi banido? Ele sofre punições? O famoso shadow ban que a galera fala, né? Tem alguma restrição? Eu fico no Serasa do algoritmo, né? O que acontece assim com esse nome perfil? sujo, Tá né? com nome sujo? Ou não? Ele, Arroba sujo. ou ele perdoa o meu pecado e consegue fazer essa pessoa conseguir ter mais alcance? Assim, na prática, o Instagram já vem eliminando perfis falsos há muito tempo, né? Então, às vezes, você tem queda de seguidores por causa disso. E agora eles estão mostrando também, quando você toca nos seguidores, quais são os seguidores ali que são... que a galera tá chamando de fantasma, né? Ok. São seguidores suspeitos ou que tem algum tipo de nível, sei lá, é fake, é bot ou não é uma pessoa real, então você pode excluir todo mundo lá. Então, ele já tá te facilitando você tirar, eliminar isso. Mas isso não significa que você vai cair no shadow ban, tá? Agora, quem usou ferramentas de automação para seguir sozinho, deixar de seguir sozinho, comentar automaticamente, e aí fez o mesmo comentário lá em várias... Teve uma época que isso também foi muito usado. Foi, né? eu lembro. Aí isso foi detectado. Mas aí sim, essas contas têm um strike. Eles chamam de strike, que fica como se fosse na sua ficha lá. Ok, ficha criminal. Sua capivara lá. Fica strike. Tem tudo registrado. Caraca. E na documentação de transparência do Instagram, de quais são as variáveis que eles olham para a distribuição de conteúdo, uma delas é o seu histórico de strikes. Então ele vai ver assim, ó, esse perfil já recebeu denúncia antes, já violou alguma política antes, e se sim, ele reduz o alcance. Entendi. Então sim, eles não chamam de shadow ban, mas existe sim violações ou strikes que podem te dar penalidades de alcance. Então isso a gente está falando de compra de seguidores. Mas o problema do compra de seguidores é o alcance orgânico, porque quando você tem seguidores falsos, eles não vão engajar em nada do que você vai fazer. Sim. E o alcance depende do engajamento dos seus seguidores para a distribuição. Então, não vale a pena. Isso cabe também para concurso, né? Me siga para concorrer a tal coisa. Sim. Ganha um iPhone. Ganha um iPhone. Aí a pessoa não ganha, você sofre o quê? Um pico de unfollow, né? Então você tem um monte de gente que deixa de te seguir, aí você sangra o perfil. Isso é um péssimo sinal para o algoritmo em termos de relevância do perfil. Entendi. E o Instagram, ele é uma rede social. O TikTok não é. Por ser uma rede social, ele foi construído sobre a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática que você tem o autor e as conexões entre esse autor para distribuição. E essas conexões, elas são levadas em consideração, ou seja, é um seguidor relevante dentro da rede ou ele é um seguidor em massa? O que é um seguidor em massa? Que segue mais de 1.500 contas, por exemplo. Ah, não, o Kelvin é uma pessoa que é influente dentro da rede, ela tem relevância na rede, o Kelvin me segue. Ele leva isso em consideração para a distribuição. Então não adianta você inflar o seu perfil com um monte de seguidor desqualificado. Ele leva em consideração até as pessoas relevantes que me seguem para falar, pô, isso aqui tem Exatamente. Que legal. Faz uma analogia com SEO. A melhor analogia é com SEO. SEO, que é o Search Engine Optimization, são as técnicas para otimização de um site ou um blog para aparecer nos primeiros resultados de busca do Google, certo? Qual é a principal variável que eles levam em consideração? Não é a palavra-chave que você está usando, quantas vezes aparece, é o Domain Authority, ou seja, a autoridade do seu domínio. Sim. Eles vão olhar quanto tempo tem esse site, quantos outros sites referenciam esse site, Sim. quantos outros blogs referenciam os artigos que estão nesse blog. Então ele olha as suas conexões, a sua reputação dentro da rede. E o Instagram, por ser uma rede social, ele também olha essa reputação. Então não adianta você querer ter seguidor a qualquer custo. Números, né? A qualquer custo. Muito bom. E falando de Shadowban, o que seria o Shadowban? Como que eu sei que o meu perfil tá ou não? Porque às vezes, cara, eu tô produzindo muito conteúdo aqui, tô seguindo as suas dicas, mas não vai. Será que meu perfil tá em Shadowban? Hoje tem um menu, lá nas configurações, tem um menu chamado status da conta. O status da conta ele te mostra
você tá tudo verdinho, você tá amarelo, você tá vermelho, e aí lá você vai ter as flags, né? Os alertas se tiver algum problema, e aí você vai tocar em cima e vai entender o que você pode fazer. Você pode recorrer, você pode entrar em contato, você pode fazer alguma coisa. Entendi. Enfim, ele te mostra. Nesse caso, você recomenda criar outra conta, se a galera tá no Red Flags ali ou não? Tá com o nome pra resolver alguma coisa. Você pode criar uma outra conta. Eles também levam em consideração o tempo de vida de um perfil para distribuição. Então, Nossa. então, assim, sabe aquela coisa? Assim, bicho, você tá tentando enganar quem, né? Muito bom. Os caras só tem 2.000 engenheiros fazendo o quê? Todos os dias. Tomando café. O segredo é não cometa nenhum crime, né? Cara, Mas é óbvio que o brasileiro é mais esperto que os engenheiros. Sempre o brasileiro tá um passo à frente, O cara. brasileiro ensina o engenheiro. Brasileiro ensina. vamos lá, abrindo a aba aqui de empreendedorismo. Kiso, cara, me responde, por que que as empresas têm tanta dificuldade de usar rede social para vender, cara? É uma parada assim, ó, bizarra. A gente vê aqui, a gente comenta, né? Como a gente trabalha com posicionamento de marca, a gente vê cada doideira, assim. Se eu vou palestrar em alguns lugares e as pessoas me pedem ajuda, eu falo, cara, me mostra qual o nome da sua empresa, como está o Instagram. Eu vejo aquele, eu falo, Jesus do Parece céu. um catálogo da OLX, né? Nossa, eu falo, Jesus, desce aqui, opera um milagre, né? Mas me fala, por que que é tão difícil para as empresas entenderem o movimento de rede social? Na prática, elas tentam adaptar aquilo que é conhecido por elas. E muitas das empresas não nasceram no digital, né? Não são nativas digitais. Então, o que elas conhecem é flyer. Então, o que elas conhecem é flyer, é spot de rádio, é comercial na televisão. O que elas conhecem é eu preciso fazer propaganda para ter mais clientes. E aí, quando ela entra num ambiente como esse, a primeira coisa que ela faz é panfletagem digital. Ela vai lá e faz um post fazendo propaganda, oferta, e falando de si, falando do produto, pack shot, né? E aí acontece que as pessoas não entram nas redes sociais para ver propaganda. Elas entram para se conectar com outras pessoas, ver o que as outras pessoas estão falando, acompanhar as tendências, encontrar inspiração, encontrar conteúdo. Sim, elas procuram também produtos, mas isso não significa que é propaganda. Elas procuram sim produtos, mas o que elas querem ver é as avaliações de outras pessoas sobre aqueles produtos, e não necessariamente ver a peça publicitária daquele negócio. Então, quando a empresa não tem noção nenhuma do ambiente que ela está inserida, ela faz aquilo que é a referência dela. E as pessoas deixam de seguir aquela empresa. Ou melhor, deixam até de comprar daquela empresa. Porque a Accenture soltou uma pesquisa há um mês atrás, mostrando que mais de 74% dos consumidores já estão deixando de comprar por excesso de promoção. Sabe, é a história do spam, né? Cara, você recebe tanto e-mail daquela empresa que você quer se cadastrar. Você já nem quer comprar mais. Se a pessoa aparece muitas vezes. Então, a frequência que a gente falou, ela é válida, mas por isso que eu falei, não adianta você fazer mais do que o cap, porque aí você inverte a lógica, é um tiro no pé. A pessoa não te aguenta ver mais, fala, não quero mais ver isso aqui na minha cabeça. Então, assim, e 45% das pessoas deixariam de seguir uma empresa por excesso de autopromoção nas redes sociais. Pô, te seguir, e toda vez que vem um post seu é só propaganda, ou seja, não está agregando nada, não tem valor nenhum, sabe? Só quer extrair valor. E um mantra é entregue valor antes de extrair valor. Entregue valor antes de extrair valor. E quando você começa a entender isso, você passa a criar conteúdo e não propaganda nas redes sociais. Porque você tem que entregar valor, então tem que pensar agora o que vai ser útil para a pessoa, o que vai transformar a vida da pessoa através de conteúdo. Uma das melhores formas de fazer um bom planejamento é entender no seu conteúdo como o seu primeiro serviço, mesmo que você esteja entregando de graça. Então, como negócio, eu tenho meu produto e meu serviço. Você usa a rede social para fazer propaganda? Não. Você tem que entender que o seu conteúdo é o seu primeiro serviço. Você está entregando de graça, mas é o seu primeiro serviço. E todo serviço tem que entregar valor, certo? Senão não tem fit. Pô, então se todo serviço tem que entregar valor, meu conteúdo tem que entregar valor. Aí você começa a mudar a forma como você cria a mentalidade, conteúdo. né? Em relação ao conteúdo. Não, faz todo sentido isso. A gente, recentemente, nós finalizamos um projeto de diferenciação de uma marca que ela tinha uma comunicação muito voltada para produto e promoção. A Empório, né? Inclusive a gente vai trazer eles aqui para gravar um episódio com a gente. A gente fez todo o trabalho de reposicionamento da marca, criamos uma narrativa para a empresa, cara, trouxemos um significado muito legal para a marca e tudo mais, criamos um conceito de comunidade, né? E eles fizeram todo o lançamento, fizeram storytelling ali para contar essa mudança da marca. Cara, assim, é bizarro a mudança que aconteceu, assim, questão de 5 meses de implementação. Eles bateram 1 milhão de seguidores agora, eles estavam com 600 mil seguidores. Eles estavam com 500. 500 mil seguidores e em questão de 5 meses eles dobraram
a quantidade de seguidores, engajamento no talo, e até o Igor mandou mensagem e falou, cara, a transformação que a gente teve agora, não só da porta para fora, mas até a cultura da empresa é outra, tá todo mundo muito animado com o que tá acontecendo, que é o poder da narrativa, que eu acho que é um pouco do que você falou, né? Que ali é um lugar da gente conversar, né? E as marcas hoje, elas têm esse posicionamento de tipo, cara, esse é meu produto, essa é minha oferta, compre isso aqui, o prazo é isso, até em 8 vezes, e você pode seguir as dicas do Kiso de tipo, tá, tenho frequência, mas se o seu conteúdo é só promoção, cara, é desinteressante, né? Vou dar um unfollow ali. Tem gente que confunde isso também, Kiso. De cara, eu vou aparecer na rede social para poder driblar esse catálogo de anúncios. Mas tem gente que não sabe humanizar o perfil da forma certa. O que seria essa parte de aparecer no perfil? Existe lógica por trás disso? Realmente se conecta mais com a parte dos seguidores? Existe uma fórmula para a gente aparecer de uma maneira correta? Porque tem muita gente, na hora de vender o produto ou serviço, acaba mostrando a vida inteira. Que está jantando e, ao mesmo tempo, 2 horas depois está vendendo um produto de high ticket. Claro, tem que fazer parte da estratégia. Mas existe alguma fórmula, alguma estratégia para poder seguir essa parte da humanização, para poder quebrar esse mito também? Sim, acho que é bom da gente entender o que é um conteúdo bom. Né? Já que não podemos fazer propaganda, temos que fazer conteúdo. O que é um conteúdo bom? Bom, o conteúdo bom ele tem 2 pilares. Ele é pessoal e ele é relevante. O pessoal, se a gente for colocar atributos nesse pilar pessoal, aparece alguém. Então, pessoal, aparece alguém. Esse alguém é uma autoridade naquilo que está falando. Esse conteúdo ele vai ao encontro de uma dor, de uma necessidade ou desejo do público que ela quer atingir. Então não é sobre si, é sobre as pessoas. Aí do outro lado, é um conteúdo relevante. Quais são os atributos do conteúdo relevante? É intelectualmente interessante, ensina alguma coisa, a pessoa sai melhor do que ela entrou daquele post, é tão útil que a pessoa quer compartilhar com alguém, ajuda a economizar tempo, ajuda a economizar dinheiro das pessoas. Quando você tem esse combo, você tem um conteúdo bom. Então a gente não está falando de estética, a gente está falando de fato de você, apareceu, falou, trouxe a sua segurança porque você é um expert naquele assunto, etc, etc. Agora, quando a gente fala de um conteúdo bom, que engaja e vende, então o que a gente está falando agora, beleza, fiz um conteúdo bom que engajou, mas eu preciso vender. Segundo a BCG, Boston Consult Group, eles fizeram um levantamento encomendado pelo TikTok, fizeram um levantamento dos conteúdos que conseguem vender mais. E aí um dos atributos é não forçar a tomar de decisão. Olha que interessante. Não forçar a tomar de decisão. Então sempre que você cria um conteúdo já com call to action muito assim, compre agora, oferta, compre 3, leve 4, saiba mais, sei lá o quê, as pessoas têm rejeição. E assim, a gente até sabe disso inconscientemente, né? Porque ninguém gosta que vendam para você, mas você quer comprar. A gente sempre está disposto a comprar, mas ninguém gosta que cheguem tentando te vender um negócio. Chato que sai no meio da arara, você já tem cartão da loja. O Augusto fala muito sobre isso, né? Que quem quer comprar não precisa ser convencido, ele precisa ser só levado à ideia de exatamente. Então não forçar a tomar decisão é isso, né? É você criar alguma coisa que coloca na cabeça da pessoa que ela tem a necessidade daquilo. Boa. Que ela precisa daquilo, né? Sim. E também tem, dentre esses outros atributos, tem a história do storytelling, que a BCG colocou. Storytelling, que é a narrativa, que é, na verdade, técnicas para você chamar a atenção e fazer a pessoa ficar por mais tempo. Então, tem a retenção. Sim. E, obviamente, tem a interação. Esses 3 elementos é o que a gente pode entender como ressonância. Então, ressonância é a composição de atenção, retenção e interação. Todo mundo fala assim, a gente está na economia da atenção. Legal, conceitualmente, ok. Sim. Mas, na prática, não serve só ter atenção. Se a pessoa, então, olhou ali os 3 primeiros segundos, passou pela arrebentação dos 3 primeiros segundos, mas depois você não entrega nada de valor, então não adiantou nada. Assim, tipo, beleza, chamei a atenção, comecei o vídeo de volta à cabeça. Beleza, e agora? Cadê o conteúdo? Me entrega alguma coisa. Então a segunda parte é a retenção. Legal. Então precisa chamar a atenção, mas depois que eu atravessei a arrebentação, preciso fazer a pessoa ficar até o final. Aí é aquela história, você tem que ter um bom conteúdo, você tem que ter uma boa edição para cortar respiro, para aumentar a retenção ou para fazer uma transição. Aí você tem as técnicas todas que você pode colocar ali, né? Contar uma história, porque a pessoa quer saber o final da história, então uma técnica também. Então são técnicas que você pode usar. E o final é a interação. Todo conteúdo deveria estimular uma interação. E como a gente falou atrás,
mídias sociais são sociais, é sobre diálogo, é sobre conversa, então o melhor é você criar um conteúdo que estimule uma conversa nos comentários, ou estimule uma conversa nas próprias mídias sociais. Então a gente pega lá Carmed Fini, cara, os caras criaram uma conversa. Todo mundo falou sobre aquele assunto, usando a hashtag. Então criou uma conversa. Ou você estimula a conversa no seu próprio post. Como? Lá na atenção, que é a primeira etapa, você pode começar o vídeo com uma pergunta. O título pode ser um título polêmico, que aí a pessoa vai colocar a opinião dela no comentário. Ou seja, indiretamente você já está estimulando as pessoas para dar uma opinião. Fiz isso com a Boca Rosa recente, que ela fez a cinza, marca. né? Cara, sim, muitos comentários, um engajamento bizarro. Deixa eu ver quantos comentários deu. É que eu fiz acho que uns 2 posts disso. Ó, o primeiro deu, deixa eu ver, 869 comentários. E depois eu fiz um outro só pedindo opinião mesmo, 156 comentários. Que já é até mais do que a minha média. Minha média é tipo assim, 30, 40 comentários, mas aqui 156. E é justamente pedindo opinião. E agora você vai entender porque praticamente todos os meus posts têm uma pergunta. O título dos meus posts todos são uma pergunta. Tá. Todos. A indução para... A maioria dos meus sentido. posts são uma pergunta. Claramente é uma afirmação, mas geralmente é uma pergunta. Porque eu posso transformar qualquer afirmação numa pergunta. Por exemplo, eu pego lá e faço um gráfico dos melhores horários para postar. Eu nem vou falar aqui agora se tem ou não tem melhor horário, mas assim, um gráfico dos melhores horários para postar. Aí o título é: esses são os melhores horários para postar, ponto final. Ou poderia: será que esses são os melhores horários para postar? Na hora já estimula alguém para falar: não, não tem horário, você pode postar em qualquer horário que vai dar certo. Aí vai ter um outro que vai dar uma opinião. Responde ele, vai dar uma opinião contrária. Não, tem horário sim, etc. Então você já transformou o seu post num fórum. Se fosse só uma afirmação, a pessoa dá um like, Mas enfim, você pode ver, só você ter colocado a interrogação já muda o contexto. Esse conceito de post fórum, gostei disso. Exatamente, é o que você fez. Você transformou o post num fórum. Só que o que é melhor nessa técnica é você também aplicar depois a técnica de jornalista. O que é a técnica de jornalista? É você entender que os comentários fazem parte do conteúdo. Ok. Então você jogou a bomba, né? Falou, deixa aí rolar os comentários para que eu tenha a oportunidade de responder as pessoas nos comentários mostrando a minha autoridade naquele assunto. Ok. Por quê? Porque senão você teria que colocar no conteúdo inteiro a sua autoridade, aí seria um ponto final, uma afirmação. Estou te falando, faça isso. Agora, quando eu pergunto, será que essa é a melhor forma de fazer? As pessoas dão os comentários. Aí em cada situação você responde falando, para você é melhor isso aqui, não, para você é melhor aquilo. Nossa, aí você vai sendo mais considerado como autoridade por causa dos comentários. E nasce mais conteúdo ali também, né? Você pode puxar um comentário e já fazer. E por que eu falei da técnica de jornalista? Porque, essencialmente, você não responde um comentário com um ponto final também. Entendeu? O que um jornalista bom faz? Ele faz perguntas. Então, quais são as perguntas? As perguntas que, às vezes, ele mesmo quer responder. Né? Sim, cara. Então, assim, eu faço uma pergunta pro Kelvin, que ele comentou um post meu. Falo, pô, Kelvin, mas como é que você faz isso para os seus clientes? Okay. Porque eu sei que o Kelvin tem um negócio, tem clientes. Como é que eu sei disso? Pô, entrei no perfil dele. Nunca vi o Kelvin na minha vida, mas entrei no perfil dele e vi que ele tem um negócio. Só esse nível de personalização e uma interrogação no final, mas como é que você faz para os seus clientes, já faz a retórica acontecer. Animal. Se a retórica acontece, o que acontece? Frequência 2. O que acontece? Aumenta a taxa de engajamento. O que acontece? Aumenta o alcance. Nossa, eu tô ficando menos emocionado, cara, depois desse episódio. Então, assim, tudo... Por isso que eu falei, os comentários são importantes. Sim. Quando você perguntou lá no começo do nosso papo, o que é mais importante? Na hora que você começa a ver o poder dos comentários para aumento de alcance. Caramba, que massa. Ó, a gente vai entrar numa parte futura, a gente tá quase acabando. Eu tô realmente ficando menos emocionado. Se você tá gostando desse conteúdo aqui, coloca aqui nos comentários hashtag menos emocionado. Existe alguma métrica do futuro? Tipo assim, algo que a gente precisa ficar... Eu sei que você já falou muita coisa aqui relevante, mas essa pergunta é bem legal. Existe alguma métrica que, olha, cara, o comentário do post fórum, acho que esse é um indício para que a rede social ainda fique mais visível que ela é uma rede de conversa. Tem alguma métrica que ela vai se tornar mais relevante daqui para frente? O que você pode dizer sobre isso, assim? A gente... Vamos colocar em perspectiva a análise da evolução das plataformas de mídias sociais para a gente entender, então, esse futuro. Tá bom. Se a gente colocar lá atrás, quando a internet começou, né, BBS e tudo, a gente tinha, então, os chats.
era tudo texto, inclusive no DOS, assim, não era nem no Windows. Ok. O BBS, chat, etc., depois evoluiu para IRC, MIRC, ICQ, aí começa a vir uns messengers. Por quê? Porque naquele começo a gente não tinha banda larga, a gente tinha uma conexão, uma conectividade, uma velocidade de conexão muito baixa de download, e o upload então nem se imaginava, nem se cogitava fazer upload. Só dava para fazer download de texto, não dava para fazer download de mais nada. Ok. Era tipo 3 kbps por, né? 3 kbytes por segundo. Só que aí a evolução começa a acontecer e a espinha dorsal dessa narrativa é a banda larga, é a velocidade de conexão, melhor dizendo. A espinha dorsal da evolução das plataformas de mídias sociais tem a ver com a evolução da velocidade de conexão. Por quê? Porque a sociedade ela se adapta em função da tecnologia e não o contrário. Então a tecnologia nasce e a sociedade se adapta em função daquela tecnologia. Então hoje a gente é mais imediatista em função da tecnologia. Ok. Porque a gente tem tudo on demand, com um toque tem o iFood, com um toque tem o Uber, com um toque tem o vídeo que eu quero. Então a gente é mais imediatista. Ok. A gente não tem paciência mais para as coisas, né? Mas pegando lá de trás então, daí a gente evolui para GIFs. Era o que dava para fazer download. Aí começaram a surgir os sites que era só texto, lembra? Os sites todos eram em texto e o que tinha era um GIF animado. A gente evolui para áudio, MP3, é aquela febre de fazer download de MP3, deixar dias baixando MP3 para criar um disco pirata, né? Não era isso? Aí nasce Napster, aí começa a surgir e tal. Aí nasce Videolog, aí nasce YouTube, aí começa a fazer download de vídeo. Aí você começa a ter um pouco mais de download. Sim. Só que ainda não tinha upload, era só download. Aí a gente começa a ver download e upload. Na hora que começa a ter banda larga para upload, fora, inclusive, dos computadores, na palma da mão, aí você começa a dar vez e voz para todo mundo. Agora eu posso criar conteúdo, então. Agora eu posso subir aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou fazendo. A gente começa a ver a ascensão do que a gente está vendo hoje. Do TikTok e tudo mais. Qualquer um podendo fazer um vídeo e subir. Sim. E aí a gente coloca, então, então qual seria o próximo passo da evolução? Pode ver que é claro, é nítido. Quando a gente começa a desenhar isso, é nítido. O próximo passo, obviamente, é a realidade aumentada e a realidade virtual. Não é que foi um hype a história do metaverso e não vai existir mais. Foi, de fato, um hype, entrou em pico, mas ele tem que sofrer uma desilusão para poder amadurecer. Para poder amadurecer mesmo, né? E aí você ter casos de uso realmente que são mais aplicáveis para toda a população. Mas o primeiro passo que vai vir é a realidade aumentada. Por isso que a Apple lançou a Apple Vision, por isso que todo mundo está caminhando cada vez mais para isso, para você ter uma camada de interface digital na sua realidade. Então você começa a ter essa mistura. Então eu não vou nem falar de métricas, assim, qual seria a métrica do futuro, porque a gente vai ter, por exemplo, eu vou estar aqui conversando com você e eu vou conseguir ver seu último post do lado da sua cabeça, entendeu? Para poder puxar uma conversa com você mais interessante. Ok. Qual foi o último post que o Kelvin fez? Para eu ter papo com o Kelvin. Como é que foi lá em Trancoso? Entendeu? Bizarro, velho. E aí, isso aqui, gente, é Black Mirror, temporada 3, episódio 1. Chama Nosedive. Que a mulher usa uma lente de contato e ela consegue ver, por realidade aumentada, o seu último post e interagir com você por conta disso, né? Sim. E aí, no caso do Black Mirror, eles trazem um indicador. Eu não vou, sei lá, chutar se vai ser o indicador, mas seria de fato os ratings, o seu social score, melhor dizendo. Tá. Social score. Hoje a gente já está vivenciando o social score, a gente não percebe. Quando você desce do Uber, você dá 5 estrelas ou 4 estrelas. E o Uber também pode te dar estrelas. Você sabe disso, né? Sim. Tem gente que não consegue pegar Uber mais porque tem baixa reputação, tem score baixo. Na China, você tem o social credit, você tem o social score. Na China, ele já tem milhões de câmeras espalhadas. E se o cidadão entrou num banheiro público e não lavou a mão, ele perde ponto. Se ele atravessa fora da faixa, ele perde ponto. E aí ele tem mais ou menos oportunidades, por exemplo, de entrar numa universidade pública, de ter crédito no banco. Então, quando a gente começa a colocar em perspectiva a realidade aumentada e a realidade virtual, a gente começa a ir para esse outro nível de indicador, que é mais o social score, o social currency, ou o que dentro do marketing principalmente olhando pelo ponto de vista de gestão de comunidades e UGCs, etc., é a tal do capital social, né, para deixar mais português aqui, o capital social. Quando a gente entende o que é o capital social
e o que que eleva o capital social das pessoas, a gente consegue entender o que que influencia elas a compartilhar o que elas compartilham. Por exemplo, você chega num restaurante, sei lá, bacana. Antes de comer, você faz uma foto e posta no Stories. Você nem sabe se é bom o prato. Você já postou. Mas por que que você postou? Que é bonito. Porque você quer mostrar que você está naquele restaurante. Isso aumenta seu capital social. Sim. Quando você posta foto com alguém, é porque esse alguém é alguém Olha que realmente importante. Olha Olha que engraçado, né? Isso foi ontem à Foi noite. ontem, né? Nossa, Então por que que as pessoas postam o que elas postam? Porque elas querem parecer mais famosas, mais bonitas, mais inteligentes, mais alguma coisa. É inconsciente, mas elas querem parecer mais alguma coisa porque isso é a moeda social dela. ok. É o social score, é o capital social. Então quando você começa a entender do seu cliente, o que que aumenta o capital social do seu cliente dentro do contexto do que você faz, você consegue influenciar o GC. Então dentro de um restaurante, por exemplo, você pega a rede de cafeterias Xerimbão, maior rede de cafeterias hoje do Brasil, tem mais de 1.000 unidades. Os caras trocaram o cardápio para inserir uma finalização na mesa para poder ter mais stories. Então eles colocaram tipo waffle de pão de queijo. Você pede, ele vem com maçarico na sua mesa e maçarico com queijo em cima. Porque na hora, sem pensar, você puxa o celular e começa a fazer um stories. Versão, peraí. Então os caras descobriram o que que aumenta o capital social das pessoas. Mostrar que elas estão participando de uma experiência que ninguém tá. Muito legal. Entendeu? Muito foda. E ainda falando de futuro, Kisa, não tem como a gente desconsiderar a inteligência artificial. Essa semana, inclusive, a Apple lançou o iOS 18. Ela incorporou até o ChatGPT no comando de voz ali. E dentro da rede social, você vê algum futuro do que ela pode ajudar os criadores de conteúdo, no comportamento do usuário? O que tem de inteligência artificial acontecendo nas redes sociais? Tudo, né? Eu acho que a inteligência artificial, na verdade, está presente em tudo que a gente está fazendo e cada vez mais a gente nem vai perceber. É que hoje a gente tem essa condição binária, né? 0 e 1. Tem inteligência artificial? Não tem inteligência artificial. Pensa lá atrás, quando não existia, ou melhor, quando começou a internet. A gente sempre citava dessa forma. Não, porque a internet vai revolucionar as coisas. Porque a internet... Não, porque você tem que estar na internet. E era sempre assim o papo. Sim. Hoje em dia você não fala mais de internet. Internet é tipo o ar que a gente respira. Total. Né? Você fala agora, não, você tem que estar na mídia social. Porque a internet já é o ar que a gente está respirando, já é, assim, é unânime, já é o jeito que a gente vive. Inteligência artificial vai ser a mesma coisa, ela vai estar onipresente em tudo. E quem não tiver, morreu. Então, assim, vai estar onipresente em tudo. Então, quando a gente fala de plataformas de mídias sociais, a primeira coisa que eles fizeram foi detectar o que é criado por inteligência artificial, ao mesmo tempo, para poder evitar fake news, para poder, chamam de misleading, né? Para não fazer as pessoas acharem que aquilo é real e tomar decisões erradas, etc. Então, eles estão obrigando também você a colocar ali a flag de que aquilo foi criado por inteligência artificial. Eles têm algoritmos que detectam, mas você também Pode ajudar o engenheiro. pode ajudar. E, obviamente, que se você fizer isso, é a parte polêmica, você vai ter seu conteúdo com alcance reduzido. Porque eles não querem distribuir conteúdo que pode gerar sei lá, vai ser uma fake news ou alguma coisa desse tipo. Sim. Eles também estão usando muita inteligência artificial nos sistemas de anúncio. Então isso tá a roda, assim. Por conta da privacidade de dados, eles perderam muitos acessos, né? A segmentação, como eu estava falando, né? Desde Serasa até outras coisas. Então, as pessoas não conseguem mais escolher a pessoa certa do jeito que você quer. Então eles começaram a olhar os data points, que eles chamam de data points. Quais são os pontos de comportamento das pessoas que eles podem inferir com a inteligência artificial de que aquela pessoa é uma pessoa que compraria um produto high ticket, de que aquela pessoa compraria aquele tipo de carro, por milhões de data points. Então não é um negócio que você pode escolher num sistema de segmentação, de fato precisa de uma inteligência artificial para analisar milhões de dados. Então aí você tem o Advantage Plus, por exemplo, na Meta, aí você tem o do Google também tem, então todos eles estão implementando níveis de inteligência, tanto para ajudar o anunciante a criar um anúncio melhor, quanto para distribuir esse anúncio de forma mais inteligente para as pessoas certas, né? Isso tem. E os algoritmos todos que já são inteligência artificial, né? Tudo é baseado em machine learning, tudo é baseado em aprendizado de máquina, com o seu comportamento, com seus interesses, para distribuir o conteúdo que vai te fazer ficar. Né? Isso é bizarro. Eu vi até uma vez, você comentou, tipo, se eu uso um chapéu diferente, o algoritmo consegue identificar, não é? Por características Sim, da minha persona ali, enquanto eu tô...
As APIs todas de inteligência artificial da Amazon, da própria Meta e tal, eles já têm APIs que você paga até por requisição. Tem uma API da Amazon, inclusive, que reconhece os padrões dentro de imagem e vídeo. Nossa. Então, você pega, sei lá, você manda para ela uma foto e ela tagueia tudo que tem na foto. Chapéu, vermelho, homem, tal, mais ou menos tal idade, e aí ele te coloca a probabilidade. Tipo, mais ou menos 40 anos, 70% de ser 40 anos. Não. A gente fez um teste. Você manda um queijo, ele te devolve. 78% de ser queijo brie, 60% de ser camembert. Que isso, cara. Por conta das características da imagem. Porque ele tem milhões de outras imagens de brie, então ele vai tentando ver os padrões e reconhecer padrões. Isso entra numa estratégia de posicionamento e diferenciação de uma imagem pessoal, por exemplo? Tipo, vamos supor que... Sei lá, tô criando uma marca... Tipo, Nubank, ela é dona da cor roxa, certo? Vamos supor que eu tô criando uma marca pra mim e a minha cor é a vermelha. Tudo eu usar vermelho sempre nos vídeos é um mecanismo que vai ajudar, por exemplo, os usuários a me encontrarem? Como que essa ferramenta... Né? Reconhecer, Esse reconhecimento de marca, né? Não te encontrar necessariamente, mas obviamente vai lembrar que é seu. Você tem uma característica muito única, assim. Vai lembrar que é seu. E a gente está vendo cada vez mais que, como estratégia, né, os próprios executivos, empresários ou donos de negócios têm que criar conteúdo também e acabam se tornando influenciadores do seu próprio negócio. Então, você tem um perfil ali da pessoal, você tem o perfil do negócio. E aí você tem que ter essa consistência também para ser intencional, para gerar negócios. Então, no perfil pessoal também tem que ter uma identidade visual, que é a identidade visual do negócio principal. E aí o avatar, ou a foto da pessoa, ela vira o logo dela, né? Okay. Assim, eu sei que é o Kelvin porque eu vejo o rosto dele. Então é melhor que o rosto dele esteja maior dentro daquela imagem do que ele de corpo inteiro, assim, muito pequenininho. Legal. E aí talvez o seu fundo da cor do fundo do próprio negócio. Tal. Então você tem que pensar nisso, tem que ter essas consistências para você poder ser lembrado mais facilmente. Se cada post que você fizer tiver uma cor, uma tipografia, esquece, né? Ninguém nem vai saber que aquilo é seu. Vai parecer que você copiou de algum lugar da internet, né? Tem um ponto que eu lembrei aqui sobre a inteligência artificial, que tipo, saiu ontem essa notícia, por isso que eu lembrei agora. O primeiro podcast que ele vai falar é o nosso. Cara, o TikTok acaba de lançar o criador de avatar, né? E você tem duas opções. Ou você cria um avatar com base em banco de vídeos. Então são atores ou pessoas reais que você paga os direitos para usar. E aí esses avatares podem fazer lives para você no perfil da sua empresa, vendendo o seu produto 24/7. Né? Ou você pode optar por gerar um clone seu. Então ele pega a sua imagem, você faz o escaneamento da sua face e ele cria um avatar seu com a sua voz e tal. E você então criou um agente virtual, um influenciador virtual, creator virtual, mas com a sua imagem, com a sua voz, que pode fazer lives também 24/7 vendendo alguma coisa. Muito legal. Isso foi lançado ontem, e aí o Instagram também está criando o dele, né? Então o Instagram também está criando o que você poderia fazer o seu clone como influenciador. É a estratégia que a Magalu usa, né? É uma estratégia de um avatar. A princípio, a Magalu foi além, né? Porque realmente ela virou uma influenciadora virtual, a maior do mundo, inclusive. Então não é só um avatar, porque tem muita gente que tenta repetir o que a Magalu fez, mas cria só um avatar e não tem o resto, né? Faltou o resto. Fica tosco. Então esse lance do clone, para creators, inclusive para influenciadores, no caso do Instagram, eles estão testando isso para que esse clone responda aos comentários ao inbox automaticamente, com base, obviamente, naquilo que ele vai ler de todos os seus comentários anteriores. Então, onde que é o Big Data de aprendizado? Eles vão ler todos os seus comentários, vão ler todos os seus inbox e vão aprender com aquilo que você já escreveu para poder responder futuramente os próximos. Aí, eu não sei o nome porque eu vi hoje a notícia, não lembro o nome, mas foi lançada uma rede social onde você interage com agentes de inteligência artificial e não só com humanos. Olha a loucura que começa a ter. Você começa, então assim, e aí, sei lá, no futuro você vai estar falando com alguém, você não sabe se é alguém de verdade. Uma IA ou não. Eu não sei se vai ser o Kelvin de verdade. Caraca. Às vezes é o agente virtual do Kelvin que tá lá falando. A gente agenda algumas reuniões já com o seu clone. Não, você sabe que até hoje, inclusive, eu vejo algumas pessoas que são muito grandes, elas me chamando no direct, eu tenho dúvida
de saber se é o cara ou se é o closer do cara. Tipo, cara, gostei do seu posicionamento. Estratégia do social selling. E aí tem alguns que eu nem respondo, que eu falo, isso aqui tá na cara, que isso aqui é no chat, tá ligado? Mas é interessante isso. Deixa eu aproveitar pra gente finalizar aqui, então, deixa eu tirar uma casquinha, que eu tô aprendendo muito a aproveitar as oportunidades, Kiso. Então aqui, eu queria te fazer uma pergunta, cara. O que você faria se você estivesse no meu lugar? Olha. Tá? Qual a estratégia que você criaria para você, Kelvin, ser reconhecido e conseguir aumentar a audiência dele nas redes sociais ou no movimento que ele está gerando no Brasil? Então eu jogo no teu peito agora. Qual a estratégia você criaria? Por onde você começaria? Tendo em vista que você tem a audiência hoje lá, eu tenho 103 mil seguidores, tenho meu Instagram ali, você já acompanha alguns conteúdos que eu faço. Que dica que você me daria para ser mais reconhecido? Não, você já está indo no caminho certo e uma das coisas que eu faria era ter um podcast, que é Olha só. o que estamos fazendo nesse momento. Mas por que isso? Porque o último dado da Vox Media, inclusive, mostra que 75% hoje da população já confia mais e acha muito mais influenciador, um host de podcast, do que um influenciador digital. Ou seja, já tomaram muito mais decisões ou mudaram as suas decisões com base naquilo que escutaram num podcast, num host falando. Inclusive isso acima de celebridades da TV, acima de influenciadores. Então os hosts eles estão sendo mais influentes do que esse povo todo, 75%. E foi por isso que eu criei também o Papo Social Media. Foi com base nesse dado que eu tomei essa decisão estratégica. Eu falei, bom, eu posso aparecer num podcast, sei lá, como Sócios, como JJ, como sei lá o quê, mas é uma vez ou outra. Tipo assim, né? Quantas vezes vou aparecer naquela televisão, naquele canal, naquela capa de revista? Tipo, é uma vez na vida. Agora, uma vez na vida não faz a frequência que a gente precisa fazer, né? Sim. Então, assim, para fazer de fato as pessoas perceberem a gente como autoridade, a gente tem que ter frequência e consistência. E aí, nesse momento, você começa a entender que você tem que ter os seus próprios canais para ter a sua própria audiência, para ter a frequência e consistência. Então, ter um podcast é uma delas. Por quê? Porque é o formato mais profundo, né? Onde a pessoa vai ficar 1 hora, 2 horas com você, te escutando. Não tem... Quantos reels ela teria que ver para ter a mesma percepção de autoridade do que um podcast, né? Então, fazer o uso do podcast é bom, ter o podcast, mas aí você tem que fazer esse podcast ser distribuído. Então, você tem que começar a ter também investimento, a estratégia ali para ampliar a audiência desse podcast para ter essa percepção. Então, os conteúdos mais profundos, eles te ajudam mais na percepção de autoridade. Perfeito. Então, o YouTube, podcast, querendo ou não, vai para o YouTube, sim. Tá? Então, é o que eu faço também. Vai para o YouTube, vai para o Spotify, aí você faz os recortes, coloca nas mídias sociais para chamar as pessoas. E no caso do YouTube em especial, em vez de fazer um recorte e postar no Shorts, usa a ferramenta nativa do YouTube, que chama Remix, inclusive, coincidentemente chama Remix, mas que você seleciona os trechos do vídeo maior para transformar aquilo em Shorts. E o próprio YouTube linka o Shorts com o vídeo maior. Com o vídeo completo. E aí fica mais fácil você levar a audiência para o canal e para o vídeo maior. Né? Isso está disponível apenas dentro do aplicativo do YouTube no celular. Pelo desktop você não consegue fazer o Remix. Então fica a dica aqui. Boa. Então os conteúdos mais profundos. Só que para você levar a audiência para o conteúdo profundo, você obviamente também tem que ter os mais curtos, né? Então legal, bom. Então falei de podcast. Mas o fato é, né, quanto mais você aparece falando daquilo que você sabe e se conectando com as pessoas que também são influentes naquele mercado, mais oportunidades você vai ter de aparecer para a audiência dessas pessoas e transferir a audiência, né? Então participar dos podcasts foi o que aconteceu muito comigo. Então assim, a estratégia que eu montei foi essa. Cara, eu preciso... Assim, você não se auto-intitula uma autoridade, né? Então, a autoridade é aquilo que é reconhecido no mercado. Então, beleza, eu crio conteúdo, e aí quando alguém me chama, é um reconhecimento. Putz, alguém me chamou, aí eu vou lá, então aquilo é um endosso, aquilo é um reconhecimento da autoridade que eu tenho. Legal. Eu escrevi livro, mas assim, não foi para eu ser uma autoridade, não foi por causa disso, mas isso ajuda demais. Por que ajuda demais? Porque no mercado de palestras, ter um livro te coloca num filtro já de seleção, entendeu? Por quê? Porque quando você vai ser contratado, eles precisam te pedir um orçamento. E se você tem livros, eles podem te colocar numa categoria como assim, não tem competição. Porque senão os departamentos de compra têm que fazer 3 cotações para ver se o seu preço é compatível. Mas quando você tem um livro, é tipo notório saber. Então você já
foge da competição, Animal. você começa a entrar num outro nível e você participa mais de palestras e os eventos te dão também autoridade. Estar em cima de um palco é uma simbologia muito forte para autoridade. E é claro que hoje em dia, eventos físicos e presenciais têm muito mais valor do que antigamente, né? E todos esses eventos, você pode ir lá e contratar um filmmaker, um videomaker, para te acompanhar criando conteúdo junto, para te colocar que você está em cima do palco, dentro dos shorts, dentro dos reels, para simbologia agregar ainda mais essa imagem de autoridade. Muito massa, a gente tá bem no caminho, assim, né? Bem alinhado. Tem estratégia que a gente já tá seguindo. Só o livro que eu tenho muita vontade de escrever, assim, mas ainda não é nenhum projeto que saiu do papel. Sim. Mas legal, Kiss, da hora. Obrigado pelos insights. Podemos ir pra pergunta polêmica. Bora. É assim, ó, você pode responder, se você não quiser responder, você faz um pix de R$1.000 pra gente. Vamos lá, cara. Aqui dentro dessa caixa tem a pergunta, você pode ler pra nossa galera saber que pergunta é essa e responder, ou fazer o pix, aí é com você. Esqueci o celular, não dá pra fazer o pix. Tráfego versus orgânico. Melhor dizendo, tráfego pago versus tráfego orgânico, né? Porque agora é isso que a gente está discutindo. Pagar ou conquistar a audiência? Eu respondo, né? Vai fazer pix, não. Bom de Cara, as duas coisas precisam andar juntas, né? Então, só que tem uma ordem. Então, primeiro é você masterizar o orgânico e potencializar o orgânico com pago, e não o contrário. O que mais acontece é o contrário. Eu tenho um orgânico péssimo, eu não consigo ter alcance, não consigo fazer nada, então eu vou lá e forço a entrega do meu post com mídia paga. E aí todo mundo faz a seguinte afirmação, né? Esse Instagram tá uma droga, agora só pagando para alcançar, né? Ou também tem aquela outra afirmação: agora que eu apertei esse botão turbinar, Instagram acha que eu tenho dinheiro, só vai entregar agora se eu pagar. Isso aí é clássico. É o clássico, né? Então, na verdade, não é isso. É porque a pessoa ainda não teve um desempenho no orgânico. Ela ainda não entendeu toda a lógica que a gente explicou aqui. E tem que achar o culpado, entendeu? Tem que achar um culpado. Nunca é a pessoa, nunca é o conteúdo dela, né? Tem que achar um culpado. Agora, quando a gente masteriza o orgânico e potencializa com o pago, sai até mais barato. O custo por impressões sai mais barato, o custo de conversão sai mais barato. Então, o orgânico ele vai atuar muito nessa construção de uma audiência qualificada. E o pago potencializa isso, mas você tem que saber fazer o pago. Porque se você não souber fazer, você caga o orgânico. E isso vai ser, inclusive, a palestra que eu vou dar no Subido ao Vivo esse ano. Que legal, em Sobral, que hoje acho que é o maior evento de tráfego pago do país. Sim. E eu consegui provar essa tese. Então, com dados e tudo. Da hora, cara. Por quê? Porque a maioria dos experts que fazem lançamento reclamam disso. Pô, quando eu comecei a fazer tráfego pago, meu alcance orgânico caiu no meu Instagram. E aí eu fui entender o porquê que isso acontece. Porque aconteceu comigo também. Eu não tinha feito lançamento até o final do ano passado. E quando eu comecei a fazer, derrubou. E eu era uma das melhores referências de tráfego orgânico que tinha. Né? Pô, eu era assim, cara, eu olhava a média, eu estava muito acima da média. E aí, por que acontece isso? Porque na maioria das vezes, quando você faz o tráfego pago, você faz o tráfego pago às campanhas, né? Com objetivo de tráfego, com objetivo de conversão, com objetivo de video view, etc. E todos esses objetivos não são engajamento. Porque tem o objetivo engajamento. Tem. Você pode optar por engajamento, mas ninguém opta por engajamento. Por quê? Porque sai mais caro. Então a galera quer conversão, quer tráfego para landing page, quer captar lead, quer aumentar o alcance. Quando você aperta o botão turbinar, o próprio Instagram cria uma campanha automática cujo objetivo é tráfego para o perfil, certo? Você opta, né? Tráfego para o perfil, etc. Então não é engajamento também. Então você pode até crescer em número de seguidores, porque a pessoa viu o post seu, achou legal, te seguiu, mas ela não tem o comportamento de engajamento. Então ela não engaja num post que você faz. Entendi. E quando ela não engaja, ela não dá os sinais de que aquele post é bom, que aquele conteúdo é bacana, então ele não distribui organicamente para mais pessoas. E aí você caga todo o teu orgânico. E o Instagram tem um ponto que é o ponto-chave de entendimento, ele sempre entrega primeiro o seu post para uma amostra estatística dos recém-seguidores. É sempre os recém-seguidores. Porque aquela história, né? Sucesso do passado não garante sucesso do futuro. Então, o termômetro do Instagram para entender se o seu perfil continua relevante são os recém-seguidores. Faz sentido, né? Cara, eu vou ver se os 100 seguidores se interessam pelo conteúdo, porque é o melhor termômetro.
E aí, pô, se os 100 seguidores não engajam, então esse conteúdo não é tão bom assim. Eu prefiro mostrar outro conteúdo no lugar, porque conteúdo é o que não falta no Instagram. Para ajudar essa pessoa a ficar no Instagram, senão a experiência dela vai ser ruim, tá? Então ela vai substituir seu conteúdo por outro. Então quando a gente opta por campanha, ou gasta muito dinheiro no lançamento, com campanha cujo objetivo inteiro é performance, a gente consegue aumentar o alcance, consegue aumentar a frequência, consegue até crescer o número de seguidores, mas é uma turma que não engaja no histórico. Aí você derruba o alcance orgânico. Caraca. Então, para tentar se defender, né, a manobra para tentar se defender disso é a distribuição de conteúdo com o tráfego pago, com o objetivo de engajamento. Entendi. Porque assim você alcança as pessoas que engajam, que dão sinais, então você continua distribuindo organicamente também. E se atrair seguidores, são seguidores que engajam. Tá? Mas é em paralelo. Então assim, não dá para fazer uma coisa ou outra, ou só orgânico ou só pago, e nem também só engajamento ou só conversão. Né? Tem que ser as duas coisas. Aí vem a última problemática dessa história toda, que é um detalhe importante. Beleza, eu faço campanha por engajamento e também faço campanha com performance. Já estou fazendo, Kiso. Só que aqui está gastando 100 mil reais, aqui está gastando 1.000. Então é desproporcional. Sim. Então você está ainda gastando muito mais em trazer pessoas que não engajam do que pessoas que engajam. Então é uma complexidade, mas acho que todo mundo entendeu a lógica assim, cara, é o jogo. Sim. Da hora. Não tem o que fazer. Muito bom. Que episódio, hein? Que episódio. Gostei. Aprendeu alguma coisa nova? Bastante. Muito. Caramba, Kiso. Obrigado pela sua participação aqui. Foi diferencial? Fez um... Porra, papo diferente. Eu acho que realmente tirar essa emoção das pessoas, eu acho que você cumpre muito bem. O teu branding é muito preciso, né? A lógica por trás. Mitos, né? Isso é muito importante, porque hoje em dia as pessoas ficam... Elas entram em depressão se a parada não tá indo, e às vezes é entender a lógica por trás e não achar que o mundo está contra você, Exato. Está contra a sua empresa, né? Você ser um pouco mais racional, menos emocional, né? E entender como funciona o jogo. Então, cara, queria te agradecer. Que agradeço. Obviamente, antes, como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Quais são os canais que você tá ativo ali pra galera te encontrar? Em todos os canais, Rafael Kiso, K-I-S-O, meu sobrenome, não é com Z. Ok. E também @social MLabs. MLabs é MLabs, né? Pra turminha aqui que não manja em inglês, MLabs. Show de bola. Obrigado, Kiso, pela participação. Foi um prazer, cara, te receber aqui. Prazer. E muito bom, adorei esse papo. E agora eu quero que você coloque aqui nos comentários qual foi o maior insight que você teve, o que você aprendeu com esse papo de hoje. E se você está saindo desse episódio um pouco menos emocionado, você está entendendo a lógica por trás desse trabalho, né? Que é de fato entender as engrenagens por trás da rede social. E, enfim, espero que você se inscreva também no nosso canal. Agora é chique falar isso, né? E dê 5 estrelinhas no Spotify. Boa. Dê 5 estrelinhas no Spotify, verdade. Verdade, Kiso. Muito bom. É isso, faça isso, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau.